Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas religiosas e prezadas famílias que estão rezando conosco de suas casas, pela internet ou pela Rádio Bom Jesus. Hoje a liturgia do quarto domingo, depois da festa de Pentecostes. É bastante interessante, inspirado pelo Espírito Santo, que a liturgia da igreja nesse tempo depois da festa de Pentecostes vem como que trabalhar ou incutir em nossos corações a esperança, a confiança em Deus nosso Senhor. Celebramos os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor na Semana Santa, celebramos a Ascensão, celebramos a festa de Pentecostes, o início da igreja. E nós podemos resumir a missão da igreja como incutir em nossos corações as virtudes teologais da fé, da esperança, da caridade. E como consequência natural, todas as outras virtudes. Sobretudo, a missão da igreja de dar uma direção à nossa vida pela virtude da esperança. No último domingo nós ouvimos São Pedro nos dizer: meus irmãos, humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus. Entregai a Deus as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Nós ouvimos São Pedro nos dizer no último domingo. Hoje, na oração do introito da Santa Missa, para reforçar essa confiança na proteção desse Deus cheio de bondade e misericórdia, assim começa a oração da igreja: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Como temer se nós temos um Deus que protege a cada um de nós? São Pedro nos falou nesse Deus que cuida de nós. Hoje a liturgia da igreja com a Sagrada Escritura nos fala desse Deus que protege a cada um de nós, que nos protege nas tribulações, que nos protege nas tentações, que concede para nós a graça para cada momento, para cada circunstância da nossa vida. Como não confiar? Como não ter esperança nesse Deus cheio de bondade, cheio de misericórdia? A quem temerei? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, é Ele que cuida de nós, é Ele que protege a cada um de nós. Nós ouvimos hoje na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, algo que São Paulo trazendo a realidade da nossa vida. Como consequência do pecado original, não há como escapar. Nós passamos e passaremos por tribulações, provações, sofrimentos, tentações, tudo isso como consequência do pecado original. Buscando ou não, culpável ou não, em algum momento nós passaremos, daí passamos por tribulações. Mas algo importante para nós é nós pensarmos no céu, pensarmos na vida eterna, pois nos diz o apóstolo, não há proporção. Mesmo que sejam grandes as tribulações, que sejam grandes as provações, e que talvez nesse momento da nossa vida nós julgamos que a cruz esteja pesada demais, é nesse momento que nós devemos elevar os nossos olhos e o nosso coração ao céu, como a igreja nos convida em toda a Santa Missa. Sursum corda, corações ao alto, o nosso pensamento, o nosso olhar, a nossa esperança em Deus nosso Senhor, porque não há proporção entre os sofrimentos da vida presente com a recompensa que Deus promete a nós no céu. E se nós, nesse momento, formos ouvir o canto e a voz dos anjos no céu, os anjos e santos do céu que vêm dizer a nós, e sobretudo os santos da nossa devoção, vale a pena. Vale a pena todo o sacrifício por amor do reino dos céus. Vale a pena toda renúncia por amor do reino dos céus. Vale a pena toda a virtude que nós precisamos praticar por amor do reino dos céus. Que nós nunca percamos a esperança em Deus, a esperança na recompensa do céu. E para nós alcançarmos o céu, graças a Deus, nós louvarmos e bendizermos a Deus, porque nós temos a Santa Igreja Católica, a Santa Igreja que nos acolhe, que nos prepara, que nos coloca na condição de filhos de Deus pelo sacramento do batismo e nos dá o direito à vida eterna, nos dá o direito ao céu. A igreja que nos instrui, que nos alimenta com o pão da palavra para formar a nossa consciência, para alimentar a nossa fé.
que nos alimenta com o pão eucarístico, a igreja que vai instruindo a cada um de nós, a igreja peregrina que caminha conosco, a igreja que nos levanta das nossas quedas, a igreja que nos perdoa os nossos pecados, a igreja que forma a nossa consciência, que alimenta em nós o desejo de Deus nosso Senhor, a igreja que coloca à nossa disposição todos os meios necessários para a nossa salvação, a igreja que prepara a nossa alma no último instante da nossa vida para nós nos apresentarmos ao nosso Redentor, louvarmos, bendizermos a Deus, agradecermos a Deus por sermos católicos. E a conclusão no nosso coração, como nós somos felizes por sermos católicos e de fato temos que ter uma grande convicção, agradecermos a Deus nosso Senhor esse dom precioso, agradecer a Deus a instrução que recebemos, o berço católico, que penso que a maioria de nós nascemos num berço católico, agradecermos a Deus aqueles que nos trouxeram para o batismo, que nos trouxeram para a igreja, que nos instruíram nas verdades de fé, todos aqueles que passaram em nossas vidas e nos conduziram, nos trouxeram até esse caminho. Se estamos aqui nesse momento, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e Deus nosso Senhor se utilizou de muitas pessoas, de muitos acontecimentos, para nós estarmos aqui nesse momento, participando da Santa Missa, nos unindo ao sacrifício de nosso Senhor, alimentando em nós a fé, a esperança na vida eterna, sermos gratos a Deus nosso Senhor. Mas se a igreja que nos instrui, a igreja que nos corrige, a igreja que nos acompanha, a igreja que nos perdoa, nós somos convidados a examinar a nossa consciência. Fomos batizados, nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos membros da igreja. E se a igreja tem toda essa missão, o convite para nós examinarmos a nossa consciência. Como está a minha vida católica? Como está a vivência da minha fé? Aquilo que nós aprendemos na igreja, que a igreja nos instrui, nosso Senhor que nos fala por meio da igreja, como eu estou vivendo a minha fé? Examinar a nossa consciência é sempre construtivo para nós. Identificar os nossos erros, identificar os nossos pecados, identificar o nosso defeito dominante, jamais é um pensamento pessimista, para nos humilhar, para nos desanimar. Longe de nós o desânimo. O demônio, quando não consegue nos destruir em outras virtudes, vai tentar a nós pelo desânimo. Porque o desânimo nos leva a um fracasso, a uma derrota, e nós abrimos as portas para todos os outros erros, todos os outros pecados. Mas o examinar a nossa consciência e identificar os nossos erros, sobretudo o defeito dominante ou algum vício, algo que está presente na nossa vida, é sempre construtivo, porque nós refletimos, reconhecemos a nossa condição de pecador e nos aproximamos de Jesus. Vamos ao evangelho deste domingo e que exemplifica isso para nós. Jesus começou a pregar e Jesus, para facilitar um alcance maior das pessoas, Jesus estava às margens do lago de Genezaré e ali havia 2 barcas. E alguns homens ali já no final da sua pesca, amanhecendo o dia, lavando as suas redes. E Jesus então das 2 barcas propositalmente escolheu a barca de Pedro. E pediu que ele se afastasse um pouco da margem, de modo que assim pudesse alcançar um número maior de pessoas e que as pessoas também pudessem vê-lo com mais facilidade. E Jesus então, da barca de Pedro, começa a ensinar. Depois Jesus mandou que eles avançassem mar adentro, do quinalto, vamos mais para dentro do mar. E eles foram, como nosso Senhor havia pedido. Depois Jesus pediu, lançai as redes. E prontamente, São Pedro, muito pronto nas suas palavras, nas suas respostas, um homem muito sincero e verdadeiro diante de Jesus, disse: Senhor, trabalhamos a noite inteira, mas não pescamos nada. Mas, confiados na vossa palavra, eu lançarei as redes. Eram homens nascidos e criados ali, naquele ambiente de pesca, conheciam cada canto daquele lago, daquele mar, e sabiam com muita certeza, humanamente falando, que aquele dia não era para peixe. Já haviam trabalhado a noite inteira. Mas havia algo que mudava toda aquela situação. Havia algo ali além das razões humanas, além das leis da natureza. Ali estava o Senhor, Criador de todas as coisas.
E ali, naquele momento, havia uma ordem, uma vontade de Deus, expressa de Deus. Quando Deus quer que algo se realize, basta um simples ato da sua vontade. Como Deus disse, faça-se a luz. E tudo foi feito, a luz foi feita. Façam-se o firmamento, apareçam as estrelas. E tudo foi sendo criado por um simples ato da sua vontade. E naquele momento o que havia de transformador daquela situação era a vontade de Deus, era a vontade do Senhor. E nosso Senhor disse, lançai as redes. Senhor, confiado na vossa palavra, eu lançarei as redes. Lançaram as redes e a surpresa dos apóstolos naquele momento, chamaram os outros companheiros e encheram as duas barcas, e as barcas pareciam que iam se afundar, de tantos e tão grandes peixes. Mas agora um ponto importante para nós. São Pedro, naquele momento, tocando, vivenciando aquele grande milagre, e ao mesmo tempo algo tão sagrado naquele momento que ele vivia, e olhando para a sua indignidade, para a sua condição de pecador, talvez naquele momento examinando a sua consciência, reconhecendo os seus pecados, e próximo a uma pessoa tão santa, próximo a Jesus, São Pedro se afastou e disse, Senhor, afastai-vos de mim, pois sou um homem pecador. Voltemos ao que nós estávamos falando, de examinar a nossa consciência. Examinar a nossa consciência não é para nos desanimar, e reconhecer a nossa condição de pecador, reconhecer e identificar os nossos pecados, por mais graves e numerosos que possam ser, jamais é para nos afastar de Jesus. E Jesus talvez sorriu naquele momento, dizendo para Pedro, né, ou conversando com ele, né, não entende nada, não está entendendo nada da minha missão. Eu vim aqui exatamente, né, de encontro aos pecadores, para mudar, para transformar os corações, para transformar as vidas. Mais do que isso, eles chegaram à margem, retiraram lá os peixes e Jesus os convidou para algo maior. Queria esses homens mais perto deles, mais próximos a ele, exatamente porque eles se reconheciam que por eles mesmos não podiam fazer nada de bom, por eles mesmos somente o pecado. E nosso Senhor queria eles perto dele, exatamente para mostrar que a missão da igreja era uma missão divina, uma missão de Deus. E eles deixaram tudo para seguir a nosso Senhor. Prezados irmãos e irmãs, o reconhecimento das nossas faltas é para nos levar mais ainda ao encontro do Senhor. E nós jamais podemos perder a esperança. Podemos perder a esperança no poder transformador da graça de Deus. Trago aqui mais uma vez um pensamento que repito muitas vezes. Nós precisamos suplicar a Deus nosso Senhor. Nós devemos apresentar a Deus as nossas súplicas, amando do próprio Jesus, ao ensinamento do próprio Jesus. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas algo tão importante e necessário para nós é respeitarmos o tempo de Deus. Porque quando nós queremos exigir que Deus realize o milagre hoje, nesse momento, algo imediato de Deus nosso Senhor, nós quase que nos colocamos nessa condição de dar uma ordem a Deus nosso Senhor. E muitas vezes aquilo que nós pedimos não se realiza nesse momento. Nós temos talvez a tendência ao desânimo, a nós fracassarmos na oração, deixarmos de rezar. E muitas vezes no plano maravilhoso da providência de Deus, Deus retarda em nos conceder a graça para sermos perseverantes, para sermos constantes, para que a graça possa ir trabalhando no nosso coração ou no coração de alguém que nós pedimos para que chegue o momento da correspondência exata à graça de Deus. Pedirmos, suplicarmos, acreditarmos no poder transformador da graça, mas respeitarmos o tempo de Deus. E jamais entregarmos os pontos, jamais desanimarmos, porque talvez falta mais uma tentativa. Mais uma vez nós lançarmos as redes, como São Pedro disse, Senhor, trabalhamos a noite inteira. Já pedimos muitas vezes, já suplicamos muitas vezes, já rezamos, fizemos sacrifício, assistimos à Santa Missa, recebemos a Sagrada Comunhão, mas mais uma vez, confiado na vossa palavra, confiado no poder transformador da graça de Deus, confiado na igreja, confiando na graça, mais uma vez eu lançarei as redes, mais uma vez eu vou tentar, eu preciso da vossa graça, eu preciso do vosso auxílio.
Como nós devemos ter, prezados irmãos e irmãs, a esperança, a confiança no nosso coração. Vamos nós continuarmos a Santa Missa, nesse momento do ofertório, do oferecimento, oferecermos a Deus os nossos corações, a nossa vida, aquilo que preocupa o nosso coração, a nossa consciência nesse momento. Aquilo que mais angustia, aquilo que nos faz sofrer nesse momento da nossa vida, nós apresentarmos a nosso Senhor. Senhor, nós pegamos hoje as palavras do Evangelho, é confiado na vossa palavra, confiado no valor da Santa Missa. Não tenho merecimentos para receber de vós a graça, mas eu confio na vossa palavra. Eu peço a intercessão dos santos, a intercessão de Nossa Senhora, os merecimentos da paixão, da sua paixão e morte. Por tudo isso, eu vos peço, eu vos suplico essa graça que eu mais preciso nesse momento da minha vida. Por mim, ou por uma pessoa, por alguém, que nós pedimos por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, abramos o nosso coração. Jesus torna-se presente, real, no sacramento do altar, na Santíssima Eucaristia, para receber a nossa prece, para ter esse momento de convivência conosco. E mais ainda, quando nós o recebermos na Sagrada Comunhão, Ele vem para estar no nosso coração, na nossa vida, como se fôssemos únicos neste mundo. E façamos dessas palavras do Evangelho a nossa reflexão, a nossa oração durante a semana. Senhor, confiado na vossa palavra, mais uma vez eu peço, mais uma vez eu suplico, esperando de vós ser atendido. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.